Bom dia! Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 17 de fevereiro. Lembrando a todos que ontem, dia 16, foi a abertura da 25ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. A representação do tabernáculo estava superlotada, lá no Parque do Povo. Tivemos uma brilhante abertura, inclusive com a participação da Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus, lá do bairro da Liberdade. E também tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, que ministrou na abertura uma mensagem profunda que trouxe muita edificação para todos que participaram daquela abertura. Campina Grande está repleta de visitantes oriundos de vários estados e regiões aqui próximas a Campina Grande, do nosso estado e de todo o Nordeste, inclusive muitas caravanas. A nossa igreja está recebendo um grupo de irmãos, de Recife, que vieram participar e estão hospedados. A Igreja do Calvário também está sendo parceira, hospedando famílias que vieram participar deste encontro. Campina Grande é uma cidade que se transforma durante o período do Carnaval numa cidade de retiro espiritual, onde todos podem participar com muita tranquilidade de um evento desta magnitude. Então você que não foi ainda ao Parque do Povo, participe. Nós teremos reuniões até a próxima terça-feira, dia 21, no encerramento. Você não pode ficar de fora. Portanto, lembre-se, 25ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Campina Grande se transforma numa cidade, inclusive, acolhedora para toda a cristandade que vem participar deste evento. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus e também o cantor Paulo César, que inclusive estará brilhantando louvor lá no Parque do Povo. Você não pode perder, portanto. Nesse instante, sem perda de tempo, nós vamos fazer uma oração de gratidão e em seguida você ficará com o cantor e pastor Paulo César. Oremos. Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta semana que o Senhor está nos concedendo, o privilégio e a oportunidade de participarmos do Encontro para a Consciência Cristã. Que Tu se digne de abençoar a todos os demais dias que teremos até a próxima terça-feira, que a igreja possa ser despertada, o Teu povo possa ser profundamente edificado através daquela realização da edição Jubileu de Prata do Encontro para a Consciência Cristã. Nós te rogamos, agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o cantor e pastor Paulo César. Quem tem posto no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Cristo põe a vida
serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor, mas mostra em tua vida. Faz das boas novas tua vida. Pois quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida. Quem tem posto a mão no arado, em Cristo põe a vida. Evangelho de São Mateus 6, 25 aos versos 34. Leiamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, nós estamos terminando o mês de janeiro. Hoje é o último domingo. E durante todo este mês, a ênfase que foi dada foi o mês chamado, ou denominado mês branco. É o mês em que as pessoas que sofrem de depressão e ansiedade devem receber mais atenção, maiores cuidados, porque os dias em que nós estamos vivendo, o índice de pessoas que está sendo vitimada pela ansiedade e por depressão é alarmante. Só para que vocês tenham uma ideia, segundo a OMS, 7% da população mundial sofre de ansiedade. 7% da população mundial, segundo a OMS.
E nos Estados Unidos, para que vocês tenham uma ideia, 40 milhões de norte-americanos são vítimas da depressão e da ansiedade. E a tendência é se agravar ano após ano, diante de tantas coisas pelas quais nós estamos passando. Tivemos e ainda estamos convivendo com a pandemia. Já estão vindo outras ondas de outras pandemias. Na Austrália, agora recentemente, está vindo um surto epidêmico de pessoas que são vítimas da picada de um tipo de mosquito, que ele é letal. E essa nova onda que está vindo aí, ela não é transmissível como a pandemia, que as pessoas poderiam contagiar ou contaminar outras pessoas. Na Austrália já está havendo surtos de pessoas que foram picadas por esse mosquito e ainda não se sabe a causa deste mosquito está causando muitas vítimas. E eu estava ouvindo a semana passada um certo comentarista falando que, por exemplo, o carnaval desse ano no Brasil vai ser o maior de todas dos demais anos. Isso quer dizer que virão muitas pessoas brincar o carnaval e, quem sabe, possivelmente, vão estar trazendo esse vírus, né? Esse vírus epidêmico. Também, ontem foi descoberto que na Coreia do Norte, está também sendo descoberto que pessoas que estão sofrendo de uma outra onda de pandemia, diferente da pandemia como nós tivemos, diferente da picada desse mosquito da Austrália, uma outra onda epidêmica também vindo lá da Coreia do Norte. Então vocês observem que esses surtos epidêmicos, essas pandemias, elas vão causar ainda muito mais um sentimento de ansiedade das pessoas não serem vítimas do que vem por aí. Estamos também na iminência de uma terceira grande G mundial. Fala-se que ela está já toda planejada, só falta começar. Isso tudo vai trazer a toda a humanidade uma sensação de pânico, de medo, de pavor. Por isso que nós denominamos nesse sermão de hoje a síndrome das ansiedades. E eu quero que você pense comigo, por que vivemos numa crise de ansiedades? Algumas perguntas que poderiam ser formuladas antes de nós ministrarmos o comentário desse texto. Quando começa a ansiedade? Quais são os sintomas das ansiedades? Quem está mais vulnerável às ansiedades? As pessoas adultas? As pessoas idosas? Quem está mais vulnerável? Idosos, jovens, adolescentes, crianças e, pasmem, até animais sofrem também vitimadas de ansiedade. Eles não têm como externar isso como nós, seres racionais, externamos, mas eles, pela intuição, apresentam um comportamento estranho. Eu falei hoje de manhã aqui que quando a minha esposa faleceu, a gente criava um animal de estimação. E quando ela foi hospitalizada, passou uma semana hospitalizada, a gente notou que aquele animal doméstico, que era muito alegre, principalmente quando ela chegava, ele balançava a caudinha, ia lá, ficava beijando, né, passando a língua nos pés, nos dedos, e era o xodó dela. Quando ela se ausentou por uma semana, ele apresentou um sintoma tristonho, ficou pelo canto, tristonho. E a gente notou que até o animal estava sofrendo com a ausência dela. E principalmente depois que ela veio a óbito. Então ele ficou triste, triste, triste. É como se alguém que estivesse entrando numa depressão assim sem precedentes. E nós
vimos que não tínhamos como continuar com ele. Então a gente doou a uma família. Na semana que a gente doou, ele morreu. Morreu de tristeza. Então vocês observem que até os animais sofrem. Eles não têm como externar, eles agem pela intuição. Mas eles também sofrem problemas de ansiedade. Então, eu queria que você pensasse comigo nessa noite, por que a ansiedade é um mal da humanidade? Por quê? Não há texto melhor do que esse que eu li para vocês, onde Jesus, nesse sermão da montanha, incluiu nessa porção dos versos 25 a 34, alguns sintomas de ansiedade. E por 3 vezes, Jesus fala aqui nos versos 25 aos versos 27, por 3 vezes ele usa essa expressão ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, a primeira vez, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Segunda vez, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E no verso 28 ele ainda diz, por isso, por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Por 3 vezes Jesus, ele usa a expressão ansiedade. E nós, irmãos, percebemos que a ansiedade é um mal da humanidade. Desde a queda do Éden, lá no Éden, quando os nossos pais pecaram e saíram da presença de Deus, esse sintoma de pânico, de medo, de ansiedade se instalou no coração da humanidade. Até antes da queda, o homem não havia ansiedade dominando as mentes e os corações, só depois da queda. E nós vemos que nós passamos a ser reféns da ansiedade. Vamos ver, por exemplo, quando a mulher, ela começa o período da gestação, quando ela está no estado de gravidez, ali começa a mulher sofrer da ansiedade, daquele ente que foi gerado no seu ventre. E ela passa então a ter ansiedade de ver aquela criança nascer. A criança que está no ventre, por sua vez, embora não possa externar em palavras, porque ela nem tem noção quanto à existência, mas ela tem uma reação de ansiedade. A mulher que está no estágio de gestação, enquanto o período que ela está gestante, ela sente a criança se movimentando no seu ventre. Eu me lembro bem que a minha esposa falava, quando estava grávida, que parecia que o menino, como depois a menina, eu tenho um casal de filhos, estavam dando pesadas no seu ventre, pontapés. Certamente, era uma maneira dela externar aquele desejo, a ânsia, a ansiedade de nascer. E ela chega o momento em que ela nasce, que ela é expelida do útero, ela passa então a viver agora no mundo visível, mundo físico. Então a criança começa nos seus primeiros dias, primeiras semanas, a ter essa sensação de ansiedade. Quando, pastor? Quando ela começa a querer arrastar-se. A sensação e a ansiedade que ela tem é de andar. Ela se arrasta com a barrigazinha. Depois que ela consegue passar alguns dias, ou algumas semanas ou meses com essa dificuldade, ela começa a querer ficar em pezinha e vai ficando e vai fazendo aqueles passos muito desajeitados que a gente já sabe. A ânsia da criança, a ansiedade dela é de andar. A ansiedade dela é dirigir as primeiras palavras. Papá, mamã, né? Pedir alguma coisa. Ela às vezes fica apontando o que ela quer. É a ansiedade que ela tem, o desejo que ela tem de ser ouvida, de que alguém lhe dê atenção.
e ela cresce, ela vai para o jardim, começa a fase de alfabetização, e ela começa então a ter ansiedade de saber falar, pronunciar as palavras. E ela vai crescendo, e vai ficando adolescente, e vem a ansiedade de querer estudar, de querer aprender, ter experiências, de sorte que aquela criança vai ficando na sua fase de jovem, cheio de ansiedades. Ansiedade de estudar, aprender, ansiedade de ter a sua primeira namorada. Ela sonha, criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o rapaz, a moça, começa a sonhar. Depois vem o período em que ela está tentando se afirmar numa escolha de uma profissão, de uma vocação, faz vestibular, a ansiedade de ser aprovada, a ansiedade de arranjar o primeiro emprego, a ansiedade que vem dos sonhos e das realizações. É uma fase em que todos nós passamos a ver projetar o nosso futuro. Ansiedade, um dia de casar, constituir família, ansiedade e mais ansiedades vão surgindo, de sorte que cada um de nós somos portadores, cada um é portador de uma ansiedade, de um desejo de concluir alguma coisa na sua vida durante a faixa etária da sua existência. A ansiedade, ela permeia o coração de toda criatura. Os idosos também têm ansiedade. Ansiedade de ver os netinhos, de abraçar os netinhos. Ansiedade, a velhice vai chegando e as ansiedades, elas vão também se avolumando de tal maneira que uma delas que deixa muitas vezes o ancião debaixo de uma tensão muito forte é não ficar com mal de Alzheimer, é não sofrer determinados problemas congêneros à sua saúde, e ele fica preocupado, vai perdendo a sua visão, vai perdendo a audição, e a ansiedade vai dominando o seu coração, dele se ver uma pessoa vítima ou dependente de os outros fazerem tudo por ele. E a maior de todas elas é a ansiedade de ver um dia a morte bater a porta do seu coração e ele deixar de existir. É assim. A vida é um ciclo de ansiedades. A síndrome da ansiedade, irmãos, ela tem 3 coisas que a gente precisa de sair daqui com ela na nossa mente. A primeira delas é que há ansiedade natural. A ansiedade natural. Como é que ela se manifesta? O que eu acabei de dizer para você. É normal, é natural. Todos nós, depois da queda, somos vítimas da ansiedade. A gente vive num ciclo de ansiedades. Não há ninguém aqui que não tenha algum momento na sua vida, ou que tenha passado hoje o dia, ou que vai anoitecer, ou que vai amanhã, ou durante a semana, ou durante o mês, que você não tenha algum tipo de ansiedade inquietando o seu coração. Ansiedade de não adoecer, ansiedade de não perder o emprego, ansiedade de não ter algum problema congênero à sua saúde, psicossomaticamente falando, ansiedade de você não ser uma pessoa que seja assaltada, que sofra um assalto, que a sua vida não seja mais uma vítima de assaltantes. Então, essa ansiedade, ela é natural. Por que natural? Porque a gente passa, desde a nossa existência até o nosso último dia de nossa vida, a conviver com ela. É possível que você que está sentado agora aqui, ou você que está em casa, esteja com alguma ansiedade no seu coração, na expectativa de alguma coisa que você está convivendo, algum conflito que você está passando, agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, nessa fração de segundos, você esteja aí sentadinho em casa ou aqui, pensando ou sofrendo algum tipo de ansiedade. Quando você sair daqui, talvez chegar em casa, aconteça alguma coisa, ou quando você for voltando para casa, ou amanhã, ou amanhã cedo, ou durante a semana, ou daqui para o fim do mês. A ansiedade é algo, irmãos, natural. Mas existe também a ansiedade acidental.
como ela se manifesta, pastor? Quando alguém que está bem e sente algum incômodo, alguma coisa lá no seu organismo, vai ao médico, e o médico chega lá, pede os exames, lhe dá um diagnóstico que você está com um problema, está com um tumor, e você fica logo naquela expectativa, né? Será que é maligno? Será que é benigno? A ansiedade vai então, foi um acidente na sua vida. Aquele laudo médico, aquele resultado que você está ansioso para saber, é um acidente na sua vida. Você vai viajando no seu automóvel com a sua família, ou de avião, ou de ônibus, seja qual for o veículo de transporte que você esteja se locomovendo, e sofre um acidente. E às vezes as pessoas sofrem algumas mutilações, perde o braço, perde uma perna, sofre alguma lesão física. Então esta pessoa, ela é tomada de surpresa acidentalmente por uma perda que ela jamais esperava sofrer na sua vida, e ela então vai conviver com aquilo, ou com aquele acidente, com aquela ansiedade. Principalmente quem perde algum membro, fica numa cadeira de rodas, fica com aquela sensação de que o braço, ou a mão, ou a perna está no lugar. Essa é a sensação de algumas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: pastor, eu perdi minha mão, perdi meu braço, perdi minha perna, e eu estou com aquela sensação de que está, quando eu procuro não vejo minha mão. Não é assim, irmã? Ansiedade por perdas. Alguém está numa ansiedade muito grande, principalmente nesses dias tão turbulentos que nós estamos vivendo aqui em nosso país. Pessoas estão com ansiedade muito forte, muito grande, muito latente em seus corações, de não perder o seu emprego. Ansiedade dominando o seu coração, você com aquela sensação de perda. Então, alguém sofre um acidente, alguém perde o emprego, alguém perde um ente querido. Hoje de manhã eu falei para vocês que quando eu fiquei viúvo, eu por pouca coisa não entrei em depressão. Faltou pouca coisa. A ansiedade tomou conta do meu coração. Pensei em parar, pensei em desistir, pensei em agora, pronto, chegou no fundo do poço, não tem mais o que fazer, agora não tem mais perspectiva nenhuma para o amanhã. A ansiedade começou a tomar o meu coração diante de uma perda. Então, isso acontece, são perdas que acontecem de forma acidental, daí a ansiedade acidental que pode tomar conta do coração de qualquer um de nós. Então Jesus, quando falou aqui, ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, e nós vamos ver no final porque não devemos andar ansiosos. Qual de vós, por ansioso que esteja, Jesus falou, ou por que andais ansiosos? A ansiedade, meus irmãos, embora seja algo presente na nossa vida, precisamos de ver que nós podemos exercer a fé no Deus que está acima de todas as nossas necessidades, conforme veremos. E a terceira ansiedade, ela pode ser patológica ou emocional. Se desenvolve pela não realização de desejos e vontades que não se concretizam. Você tem um plano na sua vida, tem um projeto, traça algo que você vai, como objetivo, querer alcançar. Mas enquanto você não alcança, você vai ficar refém daquele sentimento, daquela patologia emocional. Acredito que você há de convir o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Nosso tempo acabou, mas você está convidado a continuar conosco na próxima segunda-feira. Não perca, logo mais, Parque do Povo, Encontro para a Consciência Cristã, 25ª edição, Jubileu de Prata. Agradecemos a todos que estiveram conosco, tenham todos um dia abençoado, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.